Eu sou Lúcia e esta é a minha história. Uma história que, por muito tempo, eu mantive guardada como um segredo pesado no peito. Uma história sobre o amor, sim, mas não o amor romântico. E sim um amor de irmã, de alma. E mais do que isso, é uma história sobre a ferida mais profunda que a vida me impôs. A traição de uma amizade que eu pensei ser inabalável. Mas no fim, é uma história sobre o tempo. O perdão e a força que encontramos para curar o que parecia irremediável. Minha infância foi simples, mas feliz. Cresci em uma pequena cidade do interior, onde todos se conheciam, e a vida era um livro de rotinas. E nesse cenário, em meio aos campos de milho e aos rios de águas claras, conheci a Marina. A Marina! Ela era o sol em dias nublados, o riso mais alto, a aventura que eu, Lúcia, a menina mais quieta e sonhadora, sempre precisei. Nos conhecemos aos 7 anos, no primeiro dia de aula. Eu com meu vestido xadrez e meu cabelo preso em tranças apertadas. Ela com um laço enorme no cabelo e um brilho nos olhos que prometia travessuras. Não éramos apenas amigas. Éramos como irmãs, filhas de mães diferentes, mas com almas gêmeas. Compartilhávamos tudo. Os doces roubados da despensa da vovó, os medos dos trovões, os primeiros suspiros por um menino do colégio, os sonhos para o futuro. Marina sonhava em ser professora e viajar o mundo. Eu, Lúcia, sonhava em ser escritora e contar histórias. Prometemos que não importa o que acontecesse, nunca nos separaríamos. Pra sempre, Lúcia! Ela me dizia com os olhos brilhando. Pra sempre, Marina! Eu respondia, com a certeza de que a vida não podia nos preparar nada que quebrasse aquele laço. Nossa amizade era para toda a vida, e era como um porto seguro onde eu sabia que sempre poderia atracar. Ela conhecia meus medos mais profundos, meus anseios mais secretos. E eu conhecia os dela. A vida adulta nos trouxe seus próprios desafios, mas nossa amizade permaneceu intacta. Eu me casei com o Mário, um homem bom e trabalhador. Marina se casou com o Pedro, que era um pouco mais extrovertido que Mário, mas também um bom companheiro. Nossos maridos se tornaram amigos e nossas famílias se entrelaçaram. Os domingos eram passados na casa de uma, depois na casa da outra. Nossos filhos cresceram juntos como primos. A gente se apoiava nas dificuldades financeiras, nas noites sem dormir com os bebês, nas alegrias das conquistas. Eu achava que era impossível quebrar um laço tão forte, tão profundo, tão provado pelo tempo e pelas intempéries da vida. Eu confiava em Marina como quem confia em si mesmo. E então a sombra começou a aparecer. Não de repente, mas de mansinho, como uma névoa que vai tomando conta de tudo. O marido de Marina, Pedro, era um homem empreendedor, que vivia de apostas em negócios que prometiam muito, mas que, na maioria das vezes, não entregavam nada. Além de dívidas e frustrações, ele estava sempre com alguma ideia nova para ficar rico rápido, para dar a volta por cima. Marina, sempre mais sonhadora e talvez menos prática, confiava cegamente nele, mesmo com os sinais de que algo não ia bem, mesmo com as preocupações que eu tentava disfarçar. Eu, Lúcia, com meu jeito mais ponderado e meu olhar mais realista, via o perigo espreitando, mas não queria interferir nas finanças ou nas decisões de um casal que eu tanto amava. Afinal, eram os negócios deles. Um dia acordei e a rua estava em alvoroço, o burburinho se espalhando como pólvora em um campo seco. As fofocas corriam de boca em boca, com uma velocidade assustadora. O Pedro fugiu! Ele levou todo o dinheiro dos investidores. E a Marina sumiu com ele. Eu não acreditei. Minha amiga Marina sumir, sem me dizer nada,
Sem se despedir? Sem me dar um sinal? Fui correndo para a casa dela, o coração aos pulos no peito. Uma pontada de pânico me subindo pela garganta. A porta estava fechada, as janelas lacradas, as cortinas puxadas. A casa parecia vazia, abandonada. Tentei ligar de novo e de novo, o telefone tocando no vazio, sem resposta. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. E o silêncio de Marina era a resposta mais cruel, mais dolorosa do que qualquer grito. Ela havia desaparecido com o marido, levando consigo não apenas os seus próprios problemas e dívidas, mas também o dinheiro de muitos de nós, de amigos, de vizinhos, de parentes. Mário e eu sempre fomos mais cautelosos com nossas finanças. E fomos convencidos e decidimos, há alguns meses, investir nossas economias, nosso pequeno pé de meia que juntamos com tanto sacrifício, em um terreno que garantiria a faculdade dos nossos filhos. Pedro, o marido da Marina, havia nos convencido de que ele tinha um contato único, que venderia o terreno por um preço irrecusável, muito abaixo do mercado, mas que era preciso agir rápido, sem hesitação. Marina estava lá, na minha sala, sentada no meu sofá, na minha casa, nos garantindo com seu sorriso franco. Lúcia, Mário, podem confiar no Pedro. Ele é um gênio dos negócios e é uma oportunidade única. Eu não vou deixar vocês perderem essa chance. É o futuro dos meninos. Eu confiei, não em Pedro, um homem que eu mal conhecia. Eu confiei em Marina, na minha irmã de alma, na amiga de uma vida, na confidente dos meus segredos. Ela era a garantia daquele investimento, a sua palavra era a nossa segurança. E ela sabia que era o nosso tudo, cada centavo, o futuro dos nossos filhos. A notícia do sumiço deles foi como um soco no estômago, um impacto físico. Mas a descoberta de que o dinheiro do terreno também havia desaparecido, levado por Pedro, e que Marina, a minha amiga, havia participado ativamente, nos convencendo a entregar nossas economias, nos ludibriando com suas promessas. Isso foi como ter a alma rasgada em pedaços, como se cada fibra da minha confiança fosse estilhaçada. Não era apenas dinheiro. Era a traição da confiança mais pura, a quebra de um laço de irmandade que eu achava indestrutível. A dor da perda financeira era imensa. Sim, com todas as suas consequências, mas a dor da traição dela, da amiga que eu amava como a mim mesma, era avassaladora. Um veneno que se espalhava pelas minhas veias. Eu sentia raiva. Uma raiva que me queimava por dentro como um incêndio. Mas também uma tristeza tão profunda que parecia não ter fim, que me afogava. Como ela pôde? Como Marina pôde me fazer isso? Me trair dessa forma tão cruel e fria, manchando anos de lealdade? Os anos que se seguiram foram difíceis, duros, como pedras no caminho. Mário e eu tivemos que recomeçar do zero, com a humilhação pública e o peso da traição pesando sobre nossos ombros. Nossos filhos, ainda pequenos, não entendiam a dimensão do que havia acontecido. Apenas a mudança repentina de vida, a ausência da tia Marina e a tristeza em nossos olhos. O rancor contra a Marina se tornou uma sombra densa que me acompanhava dia e noite. Uma nuvem escura que pairava sobre tudo. Eu a odiava. Odiava a lembrança dela, o riso dela, o abraço dela. Odiava a ingenuidade que me fez confiar cegamente, sem questionar. O nome dela era um tabu em casa, uma palavra proibida. Qualquer menção trazia à tona a dor crua e a vergonha sufocante. Eu me tornei uma pessoa mais dura, mais fechada, desconfiada. As poucas amizades que surgiam eram vistas com um olhar cético, com uma barreira invisível que eu levantava. Ninguém jamais seria como Marina para o bem ou para o mal. E ninguém mais teria a chance de me machucar assim, de atingir minha alma tão profundamente.
Eu evitava falar sobre o passado, sobre a Marina, sobre aquilo. Era uma ferida aberta que eu me recusava a tocar, a limpar, a permitir que cicatrizasse. A cidade, que antes parecia um lugar de conforto e familiaridade, agora me sufocava com as lembranças e os olhares curiosos dos vizinhos. Mas a vida seguiu. Nossos filhos cresceram, se esforçaram com uma dedicação admirável. Conseguiram suas faculdades com muito sacrifício, sem o dinheiro que Marina e Pedro levaram. Mário e eu trabalhamos incansavelmente e, aos poucos, reconstruímos nossa vida, nossa dignidade. Mas a ausência de Marina e a dor de sua traição era um buraco que nada preenchia. Era como se uma parte de mim tivesse morrido naquele dia. Anos e anos se passaram. Mais de 40, para ser exata. Eu já era avó, com meus netos correndo pela casa, trazendo a alegria que a vida um dia me roubou. O rancor por Marina ainda existia, sim, mas era um rancor cansado. Um peso que eu carregava sem querer, mas que parecia ter se incorporado à minha própria carne. E então, um dia, uma carta chegou na minha caixa do correio. Não era uma carta registrada. Parecia que alguém tinha colocado ali pessoalmente. A carta estava escrita em um papel amarelado, com uma caligrafia trêmula que eu demorei a reconhecer. Era dela, de Marina. Minha querida Lúcia, se você ainda me chama assim... Começava a carta. Eu sei que o que fiz é imperdoável. Vivo com o peso da culpa a cada amanhecer. Pedro nos abandonou, levou o pouco que tínhamos. Eu vivi na miséria, paguei por cada erro meu. Mas o que mais me dói, Lúcia, é a sua amizade perdida. Eu era fraca, fui tola. Mas eu nunca juro, nunca deixei de te amar como uma irmã. Preciso do seu perdão, Lúcia. Não para mim, mas para minha alma. Preciso te ver uma última vez. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. As palavras eram simples, mas a dor nelas era palpável. Meu primeiro instinto foi rasgar a carta, jogá-la no fogo, mas algo me segurou. Talvez a curiosidade, talvez a lembrança daquela menina de laços no cabelo que prometeu para sempre. Eu decidi encontrá-la, não por perdão, mas por um encerramento. Nos encontramos em um pequeno café, afastado da nossa antiga cidade. Ela estava diferente, mais velha, marcada, com um olhar de profunda tristeza e arrependimento. As palavras vieram difíceis, entre lágrimas e soluços. Ela contou a história do Pedro, dos golpes, da miséria que viveu após ser abandonada por ele, dos anos de vergonha. Ela não se justificava, apenas expunha sua fragilidade, sua tolice, seu terror. Ela me pediu perdão, não uma vez, mas várias, com uma voz embargada e lágrimas genuínas. Ela pediu perdão por ter me traído, por ter manchado nossa amizade, por ter me tirado o futuro que Mário e eu havíamos planejado. Enquanto ela falava, enquanto eu via a dor nos olhos dela, algo em mim começou a ceder. Não foi fácil. O rancor era uma fortaleza que eu construí com muito esforço. Mas ver a Marina, a minha Marina, ali, quebrada, arrependida, não como a traidora que eu odiava, mas como uma mulher que também havia sofrido e pago um preço alto por seus erros, aquilo quebrou o feitiço do ódio. Minha garganta apertou. As lágrimas que eu segurei por décadas escorreram pelo meu rosto. E naquele momento algo aconteceu. Eu a abracei. Um abraço desajeitado no início, mas que logo se tornou um abraço de alívio, de um peso que era solto de mim. O perdão não foi para ela, foi para mim, para a Lúcia que estava presa no passado. A partir daquele dia, minha vida mudou novamente. O perdão não apagou o passado, nem as cicatrizes, mas ele tirou o peso de uma âncora que me prendia ao fundo do poço. Eu e Marina não pudemos voltar a ser as meninas da infância, com a mesma inocência. Mas construímos uma nova amizade, uma amizade de velhas,
marcada pela experiência, pela dor e pela redenção. Conversávamos por telefone, nos visitávamos de vez em quando. Ela partiu poucos anos depois daquele reencontro, em paz. E eu, em paz com ela, e em paz comigo mesmo. Hoje, olhando para trás, para essa jornada tão cheia de curvas e abismos, vejo o quanto essa experiência me marcou, mas também o quanto me fortaleceu. Aprendi que a traição pode vir de onde menos esperamos, até mesmo de quem mais amamos e confiamos. É uma lição brutal, sim, mas que nos ensina a não idealizar as pessoas, a entender suas complexidades e falhas e a fragilidade do ser humano diante das provações. Mas aprendi também sobre a força do perdão. Não o perdão que apaga o passado, mas o perdão que nos liberta do peso do rancor, que nos permite seguir em frente sem carregar a corrente da amargura. O perdão que aceita que o que aconteceu, aconteceu, e que nos permite, finalmente, respirar. E, acima de tudo, aprendi sobre a força de um amor verdadeiro, seja ele de amizade, de família ou de si mesmo. Um amor que, mesmo ferido e quebrado em pedaços, tem a capacidade de se reconstruir de uma forma diferente, mais madura. Mas ainda assim, amor. O amor que, no final das contas, sempre encontra um caminho para a cura. Esta é a minha história. Uma história de amizade, de traição, de dor, mas também de perdão, de redenção e de paz encontrada. Se você também passou por desafios na vida, por dores profundas, saiba que não está sozinho. A vida é complexa, as pessoas falham, mas a capacidade de cura e de recomeço está dentro de nós. Se você gostou de ouvir a minha história, se ela te tocou de alguma forma, eu ficaria muito feliz se você deixasse o seu like e se inscrevesse aqui no canal. Assim, a gente continua compartilhando mais um pouco da sabedoria que a vida, generosa, nos ensina. E lembre-se, no final das contas, o que nos define não são as quedas, mas sim a nossa capacidade de levantar, de perdoar e de seguir em frente, mesmo com as cicatrizes. A vida, ela sempre vale a pena ser vivida, em sua plenitude, com todas as suas histórias, as boas e as que nos ensinam.